Agora nós vamos falar de assinatura simbólica. Através da simbologia e de símbolos, você vai perceber que algumas pessoas são imediatamente reconhecidas. Por exemplo, se eu mostro para você um Ray-Ban, que filmes você lembra? Quem lembra você? Talvez você tenha pensado em atores como Sylvester Stallone, como Tom Cruise, ou algum outro que seja famoso por usar o Ray-Ban. Se eu utilizo um carro super moderno, com armas especiais, com habilidades especiais, um computador de bordo com inteligência artificial, onde você se comunica com uma central, quem você vai lembrar? Provavelmente Batman 007. Ou seja, através de símbolos repetidos, nós vamos ver que muitas pessoas estão por várias vezes imprimindo a sua marca pessoal através de pequenos objetos simbólicos. O que isso significa? Isso significa que você, dentro da sua história, pode escolher alguns objetos que vão simbolizar também a sua marca, o seu negócio. Por exemplo, todas as vezes que eu vou dar aula, os meus alunos eles me veem com uma taça nesse estilo, uma taça transparente de vidro e ela tem sempre detalhes. Várias vezes alunos vão e lembram de mim a respeito dessas taças, por exemplo. Ou ainda, essa caneta. As pessoas que sabem, que me conhecem, sabem que eu tenho várias dessas canetas em várias cores. Inclusive, as minhas alunas mentoradas, elas recebem uma caneta dessas, né? Simbolizando aqui, ó, soberana, com brilhos. São canetas que eu sempre uso. E essas canetas, elas não são tão fáceis de achar. Ela não é uma caneta como, por exemplo, uma caneta Bic. É possível que você consiga encontrar dela na sua cidade. É possível que você consiga comprar dela na internet, porque ela também é acessível. Mas todas as vezes que os meus alunos e meus clientes me veem, eu estou com essa caneta ou com alguma caneta desse modelo, mas de outra cor. E isso faz com que essas pessoas lembrem de mim. Uma outra simbologia imagética que eu tenho são as minhas unhas, que são sempre um pouco compridas e cores similares à minha pele. Por quê? Quando você olha assim, ó, você pode ver que ela é similar à minha pele. Por que você vê isso? Porque essas são garras gentis, onde eu quero às vezes abocanhar, mas eu não quero ferir ninguém. Apesar de eu gostar de um esmalte preto e vermelho, eu dou preferência à cor de pele, em especial quando eu vou gravar. Por quê? Porque isso faz parte da minha imagética. Os brincos grandes, esse anel também está em ressonância com a minha imagem, como eu quero passar a simbologia do meu negócio para as pessoas. Não sei se você sabe, mas os anéis na antiguidade, eles tinham características de representar os barões, os duques, os reis, eles tinham os anéis como símbolos da sua linhagem. Então eu tenho sempre um anel maior, por mais que algumas pessoas possam olhar assim, achar até um pouco exagerado. Mas eu escolhi o anel como esse símbolo de aliança, onde eu me uno aqui aos meus alunos, me uno a você nessa busca, nessa elevação de crescimento, onde eu ajudo você a ir para um lugar de sucesso. Então, esses são símbolos que eu escolhi para mim. E aí até agora eu falei para você 5 símbolos. Esse já é o número máximo que eu sugiro que você tenha. Então, o copo, o anel, a unha, o brinco e a caneta. Eu sugiro que você comece a olhar o seu negócio e comece a entender quais símbolos fazem sentido para você. Então, por exemplo, um computador faz sentido para você? Então, esse computador ele pode aparecer várias vezes no seu Stories, por exemplo. Eu tenho esse computador, mas ele não faz parte da minha imagética. Por mais que ele seja um computador bonito, que ele seja um computador sofisticado, reconhecido dentro do mercado digital e do mercado físico também como algo de alto valor, ele não faz parte da minha imagética. Então você provavelmente vai vê-lo nesse curso, em materiais desse treinamento, materiais de mentoria, mas você não vai vê-lo todos os dias no meu Stories. Como você vê, por exemplo, o copo. Como você vê, por exemplo, as minhas mãos, as minhas unhas, sempre
aqui neste modelo, que para mim faz muito sentido. Faz muito sentido para mim mostrar que você pode ser feminina e que você pode sim vencer, ultrapassar barreiras sistêmicas e conquistar ali o seu lugar, conquistar a sua vitória. E hoje, quando a gente estuda essa simbologia, nós vamos ver que muitos profissionais fazem exatamente isso. Quando você olha ali o Instagram, o perfil de alguém, o site de alguém, muitas vezes você vai ver ali uma taça de vinho em várias situações da mesma pessoa. Ela pode trazer isso para agregar um ar de sabedoria, amadurecimento, sensualidade. Você talvez tenha alguém que você siga e que sempre tem livros no fundo. Então, algumas pessoas que querem passar a imagem de sábio, de pessoas informadas, de estudiosos, elas vão ter livros sempre no fundo. Umas pessoas vão passar, por exemplo, a imagem de coruja, outras pessoas vão ter uma mesma xícara de café. Então, muitas vezes ela tem a xícara dela e toda a equipe tem uma xícara diferente. Por quê? A dela tem que ser especial porque é uma imagem simbólica que representa ela. Quando eu dou aula presencial, eu tenho uma taça em que está comigo em todos os eventos que eu faço. Por quê? Porque ela faz parte da imagem que eu quero passar. E curiosamente, ela não é essa taça de vidro, ela é uma outra taça que vai se sobressair em qualquer evento. Por que isso? Porque para mim é importante que as pessoas me enxerguem como uma pessoa que já construiu uma imagem de valor, que respeita as regras, que tem uma imagem forte, construída e estabelecida. E é isso que você vai fazer a partir de hoje. Você vai escolher símbolos para o seu negócio. Eu vou dar algumas ideias de símbolos para você. Então vamos lá. Se você quiser passar uma imagem de intelectual, por exemplo, livros, óculos. Bom, óculos é um excelente símbolo se você quiser estudar. Muita gente tira foto ali do óculos em cima do livro, talvez você já tenha visto isso algumas vezes. O café, muitas pessoas têm ali uma tacinha especial de café, onde elas querem passar aquele momento de relaxamento, aquele momento de reflexão através do café. Canetas, elas vão estar ligadas principalmente com profissionais que trabalham ali anotando. Então, os terapeutas, os facilitadores, consteladores, é comum que eles usem ali uma caneta específica da marca de preferência e uma caneta sempre um pouco diferente. Tem uma profissional chamada Elaine Eurives, eu não sei se você conhece, mas ela por muito tempo usou uma caneta que tinha um diamante na ponta. E aí muitas pessoas começaram a usar a caneta, inclusive ela começou a comercializar essa caneta. Brincos. Algumas pessoas são famosas por seus brincos maiores, usam brincos geométricos que são mais icônicos. Então, se você está numa linha mais sensual, numa linha de moda, talvez você queira brincos, bolsas, pulseiras, penteados como uma forma de se diferenciar das outras pessoas. Algumas pessoas também usam joias. Por exemplo, eu já vi alguns influenciadores usarem o mesmo pingente, um pingente ali da sua própria marca. Elas mandam cunhar em ouro a logo delas e carregam aquilo no peito. Por quê? Ali ela fortalece a simbologia da marca que é importante para ela. Então, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de itens e eu gostaria que você escolhesse pelo menos três símbolos que fazem sentido para você. Ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, eu acredito que roupa e estilo de roupa possa sim ser um item de simbologia imagética. Então, uma pessoa, por exemplo, que nunca usa macacão, sempre de vestido. Isso pode fazer parte, sim. Apesar dele ser genérico, você dificilmente vai ver um macacão e lembrar dessa pessoa. Eu já vi mulheres que usam vestidos assim mais icônicos, com mais babados, mais artísticos, e elas são famosas por isso. Então, muitas vezes as pessoas que a seguem marcam, olha, lembrei de você. E você pode estar confusa e querer saber como que isso vai funcionar. Funciona a partir de uma memória que você tem a respeito das pessoas e dos objetos. Naturalmente, nós fazemos associações. Ou vai dizer que você nunca foi numa loja e olhou assim um vestido que era a cara daquela sua amiga. Ou passou numa lojinha de presentes e viu ali um bibelô
um porta-retrato, algo que fosse importante, simbólico e lembrasse alguém. Isso é muito comum com colecionadores. Você já viu colecionadores de algum objeto? Se você tem um amigo, por exemplo, que coleciona ímãs de geladeira, quando você viaja, de quem você lembra? Basta você passar numa loja de souvenirs e você vai lembrar dele, e é muito provável que você leve um presentinho para ele, e talvez nem leve ali para o seu irmão ou para sua mãe, mas esse amigo dentro do seu inconsciente está associado a ímãs de geladeira. Se você, por exemplo, tem uma amiga que gosta de brincos de pedras estranhas, pedras exóticas, pedras diferentes, e aí você vai numa determinada cidade, lá tem uma pedra única daquela cidade, tem um anel dessa pedra. As chances de você ligar para ela e levar isso de presente para ela é muito grande. Por quê? Porque dentro do seu inconsciente esse símbolo representa essa amiga e não é diferente com você dentro das redes sociais. Então, se você criar ali o hábito de todos os dias no seu stories trazer esses símbolos para o seu negócio, nos seus posts, sempre repeti-los constantemente, trazer essa sensação de exclusividade. Eu sei que esse copo aqui ele não é exclusivo, é muito provável que você possa comprar, mas olha, ele é completamente diferente da maioria dos copos que a maioria das pessoas bebem água no dia a dia. Ele pode até ter na sua loja, até ter ali no salão que você vai, mas assisti-lo diariamente comigo não vai fazer dele comum a você, faz dele comum a mim, faz com que você lembre de mim. Então, se amanhã você vê um copo parecido com esse, talvez você mande para mim, como já aconteceu outras vezes. Então, quando a gente começa a pensar um pouco sobre essa influência que os símbolos naturalmente têm sobre as pessoas, muitas vezes nós vamos fazer essa associação naturalmente. E imagina, se um cliente seu passa numa determinada loja e ele vê um símbolo parecido com você, e mesmo que ele não queira, ele vai lembrar. Vai dizer que você nunca sentiu um perfume e lembrou de alguém da sua infância ou da sua adolescência. A nossa memória, ela tem esse poder de associar aquilo que nós estamos vivendo agora a experiências passadas. Então, se no seu dia a dia você mostrar símbolos que façam parte do seu cotidiano, vai ser muito mais fácil você ser lembrado por isso. Então, treine, entra aqui no nosso PDF e veja os símbolos e os nichos que são mais adequados para você. E olha, não precisa se preocupar. O fato de você ter escolhido um símbolo hoje não significa que amanhã você não possa mudar. Então eu posso sim amanhã escolher um outro copo. E aí pela repetição, pela constância e pela exclusividade, ele não é exclusivo, mas todos os dias aqui vai ser tido como algo meu. Então, se todos os dias, pela repetição, pela exclusividade, você identificar que esse copo parece comigo, mais cedo ou mais tarde você vai lembrar de mim. E se eu mudar o copo e repetir o novo copo várias vezes, você fará isso naturalmente ao longo do tempo. Então, escolhe aqui os seus itens, os seus símbolos e lembra, você não precisa ficar atrelado a eles ao resto da vida. Então, escolhe um agora e se você precisar mudar, você é livre para fazer isso. Basta você repetir nos seus stories, no seu dia a dia e deixar o antigo para trás. É assim que funciona para todas as pessoas e não vai ser diferente com você. Então, me conta aqui embaixo, que símbolo você pensou para você?